Shalom, queridos, especialmente aos queridos que fazem parte do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Este Shalom, com a bênção de Deus, nós estamos aqui para trazer uma ministração cujo tema é verdade ou mentira? Quem me orienta? Esse é o tema da nossa ministração, que eu creio que vai ser algo muito importante na sua vida. Você vai saber como se conduzir depois desta ministração. Quer dizer, se conduzir melhor ainda, porque eu sei que Deus já tem te abençoado, o Espírito Santo tem te dirigido, mas a cada dia Ele nos ensina mais. E hoje é mais um dia onde o Senhor vai nos libertar de uma maneira mais intensa, para nós chegarmos àquela posição de servos que não temem a nada, porque a palavra do Senhor nos diz que não é para nós temermos a nada, confiarmos nele, e é isso que vai acontecer com a minha vida, com a sua. Não estaremos de maneira nenhuma vencidos pelo vírus do medo, que é o pior de todos os vírus que existem em cima da terra. Então, verdade ou mentira? Quem me orienta? Bem, para começar, eu quero te dizer que nós que temos acompanhado esses estudos para a libertação a cada quinta-feira, sabemos que tem uma voz, a pessoa vive dirigida pela voz do inimigo, e aí quem vive dessa maneira, dirigida pela voz do inimigo, ela vive depressiva, angustiada, triste. Essa pessoa fica abatida, desesperada, tem dúvida de tudo, não se sente perdoada, desistida, com pensamento suicida. É assim que acontece com as pessoas que ouvem a voz, que vivem o tempo todo ouvindo a voz de Satanás. Porque ele não mede distância, é a cada segundo falando, e aqueles que dão ouvido para ele têm situações desse nível que acabei de falar para você. Então vamos ver como é que está o nosso coração, porque o que vai estar no nosso coração é de acordo com aquilo que a gente ouve. Você pode fazer um teste. A quem é que você tem ouvido? Se você tem ouvido a Deus, tenho certeza que você não tem angústia, que você se sente perdoada, que você tem pensamentos puros, pensamentos bons, você não vive desesperado ou desesperada, você não vive de maneira nenhuma em estado de depressão. Eu sei que é uma doença, não é? Mas o nosso Deus, Ele diz que eu sou o Deus que te sara. Se você ouvir a voz dEle, se nós ouvirmos a voz dEle, nós somos sarados, inclusive da depressão. Então, vamos estar dando ouvido à voz de Deus. Essa é a voz que nós devemos ouvir a cada segundo da nossa vida. Qual é a voz que ministra a sua vida todos os dias? O dia todo, qual é? Você quer me dizer qual é essa voz que está lhe dirigindo o dia todo, todos os dias? Acabei de dizer que se for a voz de Deus, você está muito bem. Mas se for a voz do nosso adversário, você está mal. E hoje o Senhor quer te libertar, quer te ensinar a ouvir a sua voz. E ouvindo a voz dele, você passa pelas aflições na certeza que você será livre de todas elas. É essa a voz de Deus para nós. Ele diz em Salmos 34, versículo 19, que são muitas aflições dos justos, mas ele nos livra de todas elas. É essa a voz que você está ouvindo? Essa é a voz de Deus. É a palavra de Deus que você está ouvindo. Então, se você ler, se você der uma lidinha aí, eu acho que é o momento de você abrir a sua Bíblia e ler. Em Mateus 12, 34, está escrito que Jesus falou para os fariseus: raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus?
Pois do que há com abundância em vossos corações, disso fala a vossa boca. O que tem no coração é isso que nós falamos. A boca fala do que o coração está cheio. O Senhor está falando aqui em Mateus 12, 34. Então, o que é que tem no teu coração? Tem ouvido a voz de Deus? Tem deixado o seu coração maleável para a voz de Deus? Então, se você tem ouvido a voz de Deus, no seu coração só tem o Espírito Santo te dirigindo a cada dia, a cada segundo, a cada momento. Também o apóstolo Pedro disse, deixou escrito também em Atos 5:2, o escritor de Atos, que é o Dr. Lucas, deixou escrito sobre Pedro, a passagem que fala que Pedro estava diante de Ananias, ou Ananias diante de Pedro. E Pedro diz para Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? É Atos 5:2. Então, quem conhece a passagem de Ananias e Safira, eles podiam ter falado a verdade. E não se esqueça que o nosso tema é esse. Verdade ou mentira? Quem me orienta? Quem é que lhe orienta? Você é orientado pela verdade ou pela mentira? Que o caso aqui de Atos 5:2, você está vendo que Ananias foi orientado pela mentira. Então, claro que foi por Satanás. Onde está a mentira, ele se faz presente. Então, Ananias, em vez de falar a verdade, o preço da herança que ela tinha vendido, e ele não era obrigado a entregar tudo, mas sabe por que aconteceu isso na vida de Ananias? Aquela coisa da pessoa querer aparecer, estar em um ambiente e querer ser igual ao outro que fez algo grande, então quer fazer algo grande, só que no caso de Pedro, no caso de Ananias, ele viu Barnabé fazer algo grande, na vista de todos, que era isso que os apóstolos faziam. Um ajudavam uns aos outros, eles vendiam suas propriedades e viviam ali em unidade, em jejuns e oração. E Ananias viu que Barnabé vendeu sua propriedade e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Para que eles ali estivessem administrando e suprindo as necessidades uns dos outros. Aí Ananias, avarento, que não queria fazer isso, mas para não passar por aquele que não faz nada, que não cooperou em nada, então ele, em vez de falar a verdade, eu só vou dar um tanto, metade ou um terço do dinheiro que eu recebi da minha herança. Não, ele queria se aparecer, ele queria mostrar que ele era igual a Barnabé, liberal, que entregava tudo para a casa de Deus. Então ele vai e mente e diz que é um tanto e era outro. Mentiu para quem? Para Pedro? Mentiu para o Espírito Santo e se deu mal. Ele e a sua esposa, que concordou com a sua mentira, foram fulminados diante do altar do Senhor. Então, quem é mesmo que está lhe dirigindo, que está lhe orientando? É a verdade ou a mentira? Vamos ter cuidado nessa ministração de observar o que é melhor. Eu creio que indo pela palavra de Deus já tem a certeza que o melhor é a verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se nós não estivermos na verdade, não estamos em Jesus. E se não estamos em Jesus, não podemos chegar até o Pai. E o que está em foco aqui não é simplesmente você ter uma vida de qualidade, uma vida maravilhosa aqui na terra. É você se lembrar e entender que não somente isso, mas o principal de tudo, se você anda na verdade que é Jesus, é que você tem a garantia de uma vida lá nos céus. Isso é o melhor de tudo. Sem contar que uma vida de qualidade também aqui, porque aqueles que cumprem princípios, que andam na verdade, têm uma vida de qualidade. E que qualidade é essa? A paz que excede a todo entendimento. Vocês estão vendo o tempo que estamos vivendo? Uma turbulência dessa?
É porque é os últimos dias da igreja na terra. Não é o Satanás, não, é o Senhor Deus cumprindo a sua palavra. Ele diz que nos últimos dias ele estaria derramando do seu espírito sobre toda a carne. Mas se você continuar em Atos 2,17, partir para o versículo 18, 19 e 20, você vai ver as outras coisas que estariam acontecendo nesse tempo onde o Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne. A gente costuma ler a Bíblia só um pedacinho que a gente gosta. Pois é muito bom de saber dessa promessa do Senhor, que Ele está derramando nesse tempo que eu e você estamos vivendo, do seu Espírito sobre toda a carne. Mas não esquecer de continuar lendo esse capítulo 2, a partir do versículo 17, tudo mais que irá acontecer nesses últimos dias. Se você já leu, você sabe muito bem o que nós estamos passando hoje, nesse exato momento. O que está acontecendo na terra é justamente o que o Senhor Deus disse que haveria de acontecer. E isso ainda não é o fim, é o princípio. Então, vivamos a verdade. Tenhamos essa vida de qualidade, essa paz que excede todo entendimento. Já imaginou? Eu estou aos 72 anos. E estou sabendo das notícias, como todos nós sabemos, as notícias estão rolando, de que os idosos não terão atendimento, que os idosos estão condenados a morrer sem assistência. Se por acaso tiver qualquer sintomas desse vírus que está na terra, eles não serão recebidos. Está se espalhando a notícia. Mas por que eu estou aqui pregando essa palavra, ministrando essa palavra? Porque eu tenho a certeza que meu Deus é a verdade e eu quero optar sempre pela verdade. E por isso a verdade é que Ele também diz na sua palavra que se passarmos pelo fogo não nos queimaremos, se passarmos pelas águas não nos afogaremos. E eu tenho que confiar na palavra do meu Deus, porque Ele é a verdade. Então quem é que está te orientando? É a verdade? Se não for, em nome de Jesus, seja liberto da mentira hoje e deixe que a verdade lhe oriente por toda a sua vida. Porque daqui por diante nós teremos tudo aquilo que está escrito em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17. Você prossegue lendo e você verá que muitas coisas terríveis irão acontecer e já começaram a acontecer, mas nós ficaremos sempre firmados na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós estamos com a nossa vida eterna garantida se andarmos na verdade, que é Jesus. Então andemos na verdade. E esse é mais um dia de libertação para nós. Toda mentira da nossa vida tem que ser cancelada. Toda orientação de mentira vinda da parte de Satanás tem que ser cancelada hoje e agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós vemos também o Senhor falando em Gênesis 3, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8. A serpente com a mentira. Primeira mentira começou ali no Éden. E a mulher ouvindo a mentira da serpente. E o homem certamente ao lado da mulher, indeciso, sem defender a sua mulher, que estava sendo atacada pela serpente, dando ouvido também à serpente, porque com certeza ele deveria estar bem por perto. Mas ele não tomou atitude de deixar a verdade prevalecer. A verdade é o que Deus havia falado para ele e para Eva. Então a verdade que tinha que prevalecer. Ele tinha logo que pegar um pedaço de pau, ou seja, logo que for que ele encontrasse ali no Éden, que não deveria faltar, e arrumar na cabeça da serpente, matar a serpente e continuar na verdade, porque o que Deus falou com eles, isso que é a verdade. O que Deus fala conosco, isso é que é verdade. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz o profeta. E nós vamos confiar no que os profetas falaram, o que está escrito na palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, para nós ouvirmos aos profetas e nós prosperamos. Então vamos prosseguir com a verdade. Vamos ouvir o que os profetas estão falando. Se eles vêm da parte de Deus, eles estão falando a verdade. Então vamos continuar nos libertando neste dia. Tenho certeza que hoje é um dia de grande libertação. Você que estava ouvindo a voz do diabo, lhe amedrontando, trazendo para você o medo,
as preocupações, as ansiedades, quer dizer para você que ele é um mentiroso. O nosso Deus deixou escrito na sua palavra que pode até uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre. Mas o nosso Deus diz que não se esquece de nós. Então, está escrito pelo profeta Isaías, Isaías 50, não estou lembrando bem da referência, acho que é 49:15, Isaías 49:15, fala que uma mãe pode esquecer do filho, mas ele não se esquece de nós. Então, o que o diabo está colocando no seu ouvido, nesses dias de turbulência, dizendo que chegou o seu fim, que você não vai resistir, que você vai ficar contaminado, que você... Não se preocupe com essas palavras do diabo, que ele só veio para matar, roubar e destruir. Ouça a voz do seu Deus. Ele diz que não esqueceu de você. Tome posse da verdade, não seja orientado pela mentira. É esse o tema e é isso que você vai tomar posse neste dia. É que a verdade é que tem que prevalecer, que você vai ser orientado a cada dia pela verdade, porque a verdade é Jesus. Então, qual é o mesmo tema que nós estamos nessa hora? É verdade ou mentira? Quem me orienta? E eu espero que você diga para essa pessoa que está do seu lado: quem me orienta é a verdade, quem me orienta é Jesus, Ele é a verdade. Diga para essa pessoa que está do seu lado direito: quem me orienta é a verdade. Aqui está do lado esquerdo: quem me orienta é a verdade. Diga isso, porque Jesus é a verdade. E você um dia se entregou a Ele, e Ele diz que o seu Espírito habita em você, que você é templo do Espírito Santo. Isso é a verdade. Então tome posse dessa posição de vencedor, de mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Hoje é o dia de você sair dessa obra do diabo, de estar com dúvida diante das aflições, diante do sofrimento, diante das coisas que vêm sobre as nossas vidas. Não tenha dúvida que Deus não esqueceu de nós. Essas coisas que acontecem são permissões de Deus para nos despertar mais para Ele, nos aproximar mais dEle. Muitas pessoas estão recebendo do Espírito Santo a orientação para ler mais a Bíblia, não é verdade? Para orar mais. Tudo isso porque o momento é difícil e o Espírito Santo está encontrando pessoas amedrontadas. E aí ele está dizendo: não temas, se arrependa do seu pecado. Se você é aquela pessoa que nunca tinha dado ouvido a Mateus 21:13, Mateus 21:13 diz que a casa do Senhor é chamada a casa de oração. E você que nunca acreditou nisso, aproveite esse momento que você está aflita, amedrontada, sabe que é Deus fazendo você se aproximar mais dele e fazer o que a palavra manda, porque a palavra é verdade. Para você fazer seu turno de oração, fazer seu período de intercessão, porque o templo é o lugar de oração. Chegar 30 minutos antes do culto, dobrar os seus joelhos e orar, deixar de fazer da casa do Senhor casa de diversão, porque o Senhor Jesus, que é a verdade, Ele deixou escrito em Mateus 21:13, a minha casa é chamada casa de oração. Então é hora da verdade, é hora de nós nos arrependermos. Em 2 Crônicas 7:14 está dizendo: se meu povo orar, se meu povo buscar minha face, se meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então toma posse da verdade, a palavra de Deus é a verdade. 2 Crônicas 7:14, Mateus 21:13. Se o meu povo ir para o quarto, no lugar secreto, como eu mostrei em Mateus 6:6, vai no lugar secreto, vai no teu quarto e ora em secreto, que teu Pai que ouve em secreto te recompensará. Se o meu povo se arrepende de viver somente no microfone, fazendo orações, não para mim, mas para os homens, e voltar-se para o seu quarto, para o lugar secreto, buscar minha face, eu sararei a terra. Eu abençoarei o meu povo. Então é momento apenas da gente refletir na verdade. Tudo que Deus tem nos falado é a verdade. É ler mais a Bíblia para sabermos qual é essa verdade. Se você tirar todos os dias um momento que seja realmente, que dê para você meditar com amor a palavra de Deus, não é você pegar um versículo e não, é você ler com amor. Se entregar por inteiro à voz de Deus, ouvir a voz de Deus.
tenha certeza que hoje você iniciou uma nova dimensão na sua vida, um novo tempo na sua vida, o tempo de você viver tão somente orientada ou orientado pela verdade. Bem, nós temos também Lucas 4, de 1 a 13, não dá tempo para a gente fazer comentários, mas vocês podem abrir a Bíblia em Lucas 4, de 1 a 13, e ver como Jesus venceu a tentação, ouvindo a voz de Deus. O que é que Jesus citou para Satanás quando estava sendo tentado? A palavra é sinal de que ele encheu o coração dele desde a sua infância, no seu lar, com José e Maria. Ele foi um filho obediente, não errava em nada, estava sempre seguindo as orientações dos seus pais, e inculcou a palavra na cabeça dele, e na hora da tentação, como está escrito em Lucas 4, de 1 a 13, ele estava lá dizendo a Satanás somente a verdade, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele estava só falando a palavra. O coração dele estava cheio da verdade, cheio da palavra. Então anote Lucas 4, de 1 a 13. Anote Gênesis 1, de 1 a 8, que foi quando a mulher deu ouvido à serpente. Ela fez ao contrário, ela devia ter dado ouvido a Deus. E aí nós não teríamos com o mundo, onde está o tempo todo Satanás querendo matar, roubar, destruir, porque um dia a nossa querida Eva deu ouvido à mentira em vez de se conservar na verdade, que era o que Deus tinha falado para ela. Nós vemos também Juízes 6:13, que são... A gente tem que ter cuidado com as vozes de pessoas frustradas. Você vê em Juízes 6:13 que havia uma voz frustrada. Tem que ter cuidado com isso. Você tem que estar ouvindo a voz de Deus. Vozes de pessoas frustradas, fora. Ouça a Deus. Você está lá no seu cantinho, chega alguém frustrado, não é? Que está vivendo distanciado de Deus. E aí traz uma voz, fala algo para você, lhe contamina. Você deve em todo momento de sua vida estar vigilante, porque não falta pessoas como instrumento na mão de Satanás para nos contaminar com a mentira. Lembre de que Pedro, não está escrito essa passagem bíblica aqui, não está anotado, mas Pedro, certa vez foi falar para Jesus que ele não deveria cumprir o plano de Deus, que ele não merecia isso, sofrer tudo por causa do homem que não merecia. Ele estava falando a verdade? Ele estava falando a mentira, porque Jesus Cristo tinha uma convocação, Jesus Cristo foi chamado para dar a vida por nós, e isso era uma verdade, porque desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus já havia falado que enviaria aquele que nasceria de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus chega na terra para cumprir esse propósito. Pedro, como um bom judeu, já deveria ter lido no Pentateuco, no livro de Gênesis, esse versículo, mas ele, em vez de gravar a verdade, falar a verdade, dizer, mestre, o senhor tem que cumprir tudo isso mesmo. Eu sei que vai ser muito sofrimento, mas desde Gênesis 3:15, que o nosso Deus disse que o Senhor viria, e eis o momento especial do Senhor já na terra. Então eu louvo ao meu Deus, porque ele já cumpriu, está cumprindo a sua promessa. Em vez de falar a verdade, Pedro foi dizer a Jesus que não cumprisse aquilo que estava prometido pelo nosso Deus. Então vigiem para você não estar ouvindo vozes frustradas e sendo detonada a sua vida por deixar de ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra, que você deve meditar de dia e de noite, como está escrito em Salmo 1, versículo 3, aquele que medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Para terminar a nossa ministração, cujo tema é verdade ou mentira, quem me orienta? Para concluir, eu quero dizer para você, se mantenha na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. E para se manter na verdade, você tem que estar obedecendo, meditando na palavra de dia e de noite. Faça um propósito de ler um capítulo, pelo menos, da Bíblia por dia, para que você possa andar na verdade.
porque não existe outra verdade que não seja a palavra de Deus. Bem, queridos, eu quero dizer para você que essa é a maneira de nós estarmos agora ministrando até que as autoridades da terra liberem os templos para nós nos reunirmos. E aí, para você que trouxe a sua oferta e que não pode entregar aqui pela internet, sabe que tem que fazer uma coisa. Você vai olhar no seu grupo ou perguntar aos seus pastores o número da conta dos bancos onde você pode depositar o dízimo, as primícias, as ofertas, porque você sabe que a casa de Deus é mantida através dos dízimos, das ofertas, das primícias, e que você, nesse período difícil, onde não pode estar no templo, tem que procurar as informações onde entregar. As primícias vocês entregam na secretaria do nosso ministério aos apóstolos, diretamente aos apóstolos. E as ofertas e os dízimos vocês depositam, o número da conta está em todos os grupos das nossas congregações, e qualquer dúvida, pergunta para os seus pastores, seus bispos, seus missionários. Glórias a Deus, porque o Senhor está nos sustentando na presença dEle, que é a própria verdade, que é Jesus. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Fiquem tranquilos, porque o nosso Deus já nos deu essa vitória. Mais uma vitória para todo o povo de Deus.